Fala, meus queridos guerreiros, como vocês estão nesse dia de hoje de sol, de calor e pode ser tarde, pode ser noite onde você está, mas eu conto com você para fazer dessa aula uma aula extraordinária aqui na Castelo Super. Então vamos, pessoal, sem mais delongas para o nosso módulo de integração, né? Estamos no módulo de integração para a aula de limpeza e organização, que é o primeiro passo aqui para a nossa para os resultados, bons resultados gerados dentro da nossa empresa aqui na Castelo Supermercados. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar a nossa tela, abrir a nossa apresentação de PowerPoint e, como sempre, vamos virar aqui, né? Vamos virar aqui a nossa apresentação certinha. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para esse módulo de limpeza e organização aqui na Castelo Supermercados. E esse módulo é feito sobre essa ótica, que uma cultura saudável da Castelo Super é parte do princípio da limpeza e organização, tá, pessoal? Deixa eu só abrir um negocinho errado aqui. Quero trocar aqui, porque eu consigo pegar o meu apontador laser de computador. Aqui, isso. Então, assim, ó, os objetivos: conscientizar os guerreiros sobre a importância do ambiente limpo, destacar que é dever de cada guerreiro manter o local limpo e organizado no seu trabalho e demonstrar como fazer a limpeza e organização. Então, o primeiro passo aqui é conscientizar. A bagunça é um reflexo dos nossos comportamentos. Portanto, se você é uma pessoa bagunceira, tenha certeza que isso é um reflexo de coisas que você faz também em outras áreas da sua vida. Pessoas bagunceiras têm o grande costume de bagunçar também as áreas emocionais, energéticas, fisiológicas também das suas áreas da sua vida. E é muito importante que você, se você se considera uma pessoa que faz bagunça, comece a controlar esse comportamento, porque no mundo dos adultos, os comportamentos de limpeza e ordem devem existir para gerar grandes resultados. Portanto, pessoas bagunceiras produzem menos resultados. E como é que eu sei disso? Porque eu já fui essa pessoa extremamente bagunceira e hoje sou uma pessoa muito mais organizada. Mas a bagunça é um vilão na vida de quem é bagunceiro, né? A gente deve, com certa frequência, estar monitorando esse comportamento para manter tudo limpo e organizado. E também na conscientização, a gente tem que entender que manter as coisas limpas e organizadas é sim ser altamente produtivo. Verifique, se você fosse morar com duas pessoas aqui, você moraria com a pessoa que faz esse tipo de ordem na casa ou com a pessoa que possui esse tipo de ordem? Com certeza a pessoa que possui esse tipo de ordem, porque pessoas que são organizadas produzem uma melhor convivência dentro dos ambientes. Esse é o seu caso? Esse é você dentro dos ambientes que você trabalha? E eu gosto muito de falar que o resultado só entra em casa organizada. E se tem uma coisa que é muito organizada dentro do processo de engenharia e design, é a caneta Bic. Caneta Bic aqui, ó, todo mundo já pegou ou já usou uma caneta Bic. E por que o resultado só entra em casa organizada? E isso tem a ver com a caneta Bic. Porque a caneta Bic é um dos instrumentos da engenharia mais extraordinários do mundo. E ela possui várias peculiaridades que tornam ela tão extraordinária. E a gente vai começar pela primeira curiosidade aqui da caneta Bic, né? Essa pontinha ali, que é uma ponta esferográfica, que é uma bolinha, para ser feita, ela deve ser polida por 5 dias no diamante, pessoal, porque é uma bolinha feita do mesmo material que as balas de revólver são feitas. Ela é 5 vezes mais forte do que o aço. E percebam, pessoal, para fazer essa bolinha, que é uma coisa simples, porém muito difícil de ser confeccionada, você deve, com a força, você deve entender que se demoram 5 dias polindo em diamante e tudo isso ali. Outra coisa interessante aqui da nossa caneta Bic é que essa estrutura plástica dela aqui, ó, que é uma estrutura que possui vários lados ali, ela é feita para que a caneta não role em cima da mesa e caia no chão. Porque se você pegar uma caneta Bic e jogar aqui, ó, uma hora ela para, ou ela para mais rapidamente do que ela fosse redonda. Isso ajuda com que ela não caia no chão. É o segundo fator de ordem e engenharia desse grande produto. O terceiro, que eu fui ler agora e nem sabia, é que antigamente a tampa da caneta Bic não possuía um furo aqui em cima, mas devido a Bic notar que as pessoas tinham o costume de morder a caneta, acabou fazendo um furo aqui em cima da caneta, para que se porventura alguém engolisse essa caneta,
tivesse um furo para passar o ar e ela não ficasse sufocada. Então veja que engenharia é essa, que além de permitir que as pessoas coloquem suas palavras no mundo, também previne elas contra acidente. Outra coisa que é de muita sabedoria dentro também dessa caneta é que ela foi feita aqui com uma sobrinha aqui em cima, para que quando a caneta esquentasse, a tinta não vazasse por dentro do tubo da caneta. Portanto, foi feita uma sobra ali, para caso esteja quente, o líquido da tinta, né, ele se expande e sobe para cima, e caso frio, ele retrai e vai para baixo, não tem problema nenhum. E a última coisa, você pode notar que toda caneta Bic tem um furinho. Aqui na caneta não vai aparecer, ali ó, ali ó, tem um furinho, ó. Esse furinho é responsável por manter a pressão do lado de fora da caneta e de dentro iguais, fazendo com que a caneta não exploda, não estoure. Por isso que quando a gente coloca uma caneta Bic dentro do bolso e ela fica numa calça muito apertada, ela estoura a tinta, porque a pressão dos ambientes são diferentes. Então veja, 5 coisas que colocam ordem dentro da caneta Bic e faz com que ela que seja, né, um projeto de engenharia muito bem ornamentado, produzindo um grande resultado, porque resultado só entra em casa organizada. E é sempre importante lembrar que na parte de conscientização, a equipe que cuida é a equipe que performa. Gente, isso é muito importante. Importante a gente entender que se porventura um membro da nossa equipe é uma pessoa bagunceira, que não mantém organizado, que faz tudo uma bagunça, com certeza alguém vai ter que limpar. Então é importante que a gente esteja a todo momento também cuidando dos bagunceiros da nossa equipe, conscientizando eles de arrumarem as próprias bagunças, porque se cada um não cuidar do seu, obrigatoriamente alguém vai ter que trabalhar dobrado. Então isso é muito importante. Não ficar em silêncio quando o errado estiver acontecendo, porque senão a gente também participa do movimento errado. E os clientes auditam a nossa ordem e limpeza a todo momento dentro da nossa empresa. Por quê? Porque se eles veem alguma coisa fora de ordem, suja e mal organizadas, eles vão ter a certeza de que nesse supermercado eles não dão bola para o alimento, porque o alimento deve estar sempre limpo e organizado. Com certeza aí na sua casa, por mais bagunceiro que você seja, você sempre vai comer em pratos limpos, em locais limpos, porque ninguém gosta de jogar comida no chão e fazer as suas refeições, porque isso é um ambiente sujo e mal organizado. E eu gosto sempre de lembrar, na parte de conscientização, dessa frase aqui, que é um cuidado fundamental para o resultado, que é um provérbio chinês. Por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, não foi entregue a mensagem. E por causa da mensagem, se perdeu a guerra. É sempre importante lembrar que o grande resultado da ordem está nos detalhes. O grande resultado da ordem está nas coisas que vão acontecendo. E vocês têm que entender que tudo que acontece em nossa vida é resultado das pequenas coisas que a gente não faz e vai deixando brechas. E os grandes resultados da nossa vida são também resultado das pequenas coisas que a gente vai administrando e vai tomando posse, conforme a gente vai crescendo e vai melhorando as coisas. Portanto, todo resultado que provém da ordem está instalado nos mínimos detalhes. Se eu fosse você, eu anotava isso, porque isso é um grande ensinamento que eu posso trazer aqui para vocês. Eu gosto sempre de lembrar, na parte de destacar, que a gente deve, a todo momento, nós estávamos na fase de conscientizar vocês. Agora a gente vai destacar coisas. Eu vou destacar mais uma vez que se alguém, porventura, for uma pessoa bagunceira e você for uma pessoa de ordem, cabe a você ajudar essa pessoa a manter tudo limpo e organizado. Por quê? Porque se alguém falar isso aqui, ó, se a sujeira não é minha, eu não vou limpar, quer dizer que essa pessoa não se importa com o grupo. E talvez você passe por isso dentro da nossa organização em algum lugar. Só que tudo que é limpo e organizado ajuda a produtividade de todos. Portanto, a gente deve cobrar uns aos outros para sempre estar deixando tudo limpo e organizado. E eu gosto dessa frase aqui, né? Enquanto não me soltarem, eu não solto o cara do outro lado, sendo que é a mesma pessoa que está puxando. O bagunceiro não nota que ele está se enforcando, que ele está também prejudicando a si quando ele deixa a bagunça se instalar no ambiente. Por quê? Porque toda bagunça produz baixo resultado. Se eu não mantenho tudo limpo e organizado, eu permito que eu também seja uma pessoa de baixo resultado. Eu vou acreditando
que sujeira é isso que eu mereço. Eu vou deixando uma coisa torta, é isso que eu mereço. Porque a minha vida é torta, portanto, eu vou deixar todas as outras coisas tortas, porque o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas as outras coisas. Então, eu conto com você para cuidar, para que ninguém se enforque acreditando que se alguma coisa estiver suja, não precisa limpar, porque não fui eu que fiz. Você precisa sim fazer com que os seus ambientes onde você convive sejam limpos, organizados. Nem que no começo você comece limpando por outras pessoas, mas você vai lá e audita elas e fala, viu? Eu não estou satisfeito com a sujeira que você gera e não limpa, tá? E o julgamento, apenas julgar as pessoas, quando a gente vai fazer esse tipo de movimento, não vai trazer consciência de mudança, mas a auditoria, sim. O que que eu quero dizer? Que quando a gente tá fazendo a auditoria do ambiente, está checando se ele está limpo, a gente deve sim trazer as pessoas do lado e a gente encarar a sujeira, a falta de ordem como um problema e verificar quem não está fazendo a sua parte. Porque se a gente não cuida de quem não está fazendo essa parte, com certeza a nossa equipe vai baixar a produtividade. Porque percebam, pessoal, se nem a limpeza, se não tem nem cuidado com a limpeza, como é que vai ter cuidado com a venda? Se não tem cuidado com a ordem, como é que a gente vai ter tempo para se preocupar com o cliente? A limpeza e a ordem vêm em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Isso é capricho. E eu estou destacando isso para vocês porque tem pessoas que vêm de fora e não conseguem notar que a primeira coisa antes de pegar nenhum alimento é manter tudo limpo e organizado. E aqui está um exemplo disso. Você compraria uma maçã podre, sendo que tem várias outras oportunidades de maçãs melhores? Porque talvez os nossos clientes nos encarem assim. Eles não vão entrar dentro do mercado sujo, sendo que no comércio em geral tem vários outros locais que estão limpos e organizados. E a gente deve sim começar dando prioridade para a limpeza e organização, porque isso faz muito sentido para nós. E a limpeza é o processo número 1. E se ela não for feita, todo o resto é mal feito, como eu disse anteriormente. E se uma pessoa não dá conta de limpar e organizar, ela não dá conta de fazer outros trabalhos. E a gente deve sempre, dentro da limpeza, ter rotinas diárias de limpeza, porque se é assim, tanto quanto eu, você às vezes tem dificuldade de limpar e organizar, você deve possuir uma rotina, uma hora que você para realizar a limpeza e organização, para manter tudo sempre limpo e organizado. É muito importante, e sempre se lembrar, que a gente deve possuir rotinas para aumentar a nossa produtividade. E uma afirmação que eu falo para mim aqui dentro da minha casa é essa: a cada dia que passa, eu me organizo em minha vida, pois a limpeza e a ordem fazem parte do meu sucesso. Mantenho a minha mente e o meu ambiente organizado, pois o resultado só entra dentro de casa organizada. Eu falo isso com certa frequência para que isso grude na minha cabeça e eu entenda que toda vez que eu sou uma pessoa organizada, a minha vida pode ser um sucesso. E eu mantenho sempre a minha mente e o meu ambiente organizado, pois esse resultado que eu tanto espero de ser uma pessoa de sucesso só vai entrar se eu possuir uma vida organizada, uma casa organizada, os ambientes organizados onde eu trabalho. E agora vou demonstrar para você o que você precisa para fazer boas limpezas aí no ambiente do nosso supermercado. Você vai precisar de uma vassoura, rodo, balde, pá, lixo e pano, e é importante que você tenha um local para armazenar todos esses equipamentos. Dentro da demonstração, a gente também pode falar dos materiais de limpeza dos setores, onde a gente possui produtos específicos de limpeza para cada setor. Por exemplo, o açougue aqui, ó, ele possui um detergente desinfetante, que é esse aqui, possui também um detergente de açougue, que é esse aqui, ele possui um detergente IP para a gente usar em limpezas mais leves e as esponjinhas. Esses são alguns dos produtos que a gente tem diferente dos outros supermercados, porque a gente tem produtos dedicados para cada seção. Aqui na produção da padaria, a gente tem desengordurante para as coisas, porque se usa muito óleo dentro da cozinha. A gente tem o mesmo detergente para açougue ali, que na verdade é um detergente para a limpeza. A gente usa a esponjinha e o detergente IP. Nas gôndolas, a gente tem o detergente IP para limpar as gôndolas, para fazer o PVPS, sapólio para tirar as coisas de limpeza pesada, um pano limpo e esponja. É sempre importante lembrar que esponja e pano devem ser limpo, porque equipamentos de limpeza que não estão limpos, com certeza eles espalham mais sujeira. E no refeitório a gente usa o detergente IP e esponja de limpeza, porque só tem louças para lavar. E para demonstrar um pouquinho mais,
Vamos falar sobre esse detergente aqui, ó, perfumado para os banheiros e o limpador esse detergente e desinfetante aqui para os banheiros e também esse limpador perfumado para deixar um cheirinho gostoso no banheiro ali, que fica sempre após as limpezas. E assim, pessoal, vamos reforçar o uso aqui da nossa frase aqui, ó. O resultado só entra em casa organizada. Essa foto do que está correto aqui, ó, é o mesmo local do que está essa foto que está errado. Olhem a diferença que gera entre um local e outro. O que aconteceu aqui? Muitos produtos subiam e eram jogados após vencidos aí nesse canto. A gente foi fazer uma reciclagem e fazer as trocas com os fornecedores. Acabou que não teve mais produto nenhum para cuidar. Portanto, foi feita uma limpeza extraordinária no local e também foi recuperado muito dinheiro. Então, a gente gerou o resultado somente limpando e organizando a nossa empresa. Outra coisa que aconteceu é que corredor foi feito para correr. A gente deve ter esse entendimento. Por quê? Porque, veja, pessoal, isso aqui é um corredor, ó, tá? Esse corredor aqui, ó, é esse corredor aqui, ó. E as pessoas iam lá abastecer, os produtos ficavam caindo aqui e ninguém parava para juntar. E o nosso guerreiro lá, colaborador, pegou e limpou e organizou os corredores aqui. E possivelmente começou a correr mais pessoas aqui sem bater as pernas, sem se machucar. Então o corredor foi feito para correr. O errado é deixar bagunçado e o correto é manter limpo e organizados os estoques, tanto quanto os corredores. E por último, para vocês perceberem como esse problema persistia, esse canto aqui é este canto lá, ó. Também tinha muita coisa espalhada pelos cantos e caída no chão. Depois que foi organizado isso aqui, o corredor ficou livre para correr e todos esses produtos não ficaram mais suscetíveis para ser perdidos por esmagamento ou estourar pacotes. E isso a gente tem que ficar muito ciente de a gente sempre estar organizando as coisas para que nada se perca. Então, o seu padrão é a ordem, nada se perde, né? E eu gosto sempre de lembrar, e lembrar vocês, lembrar todo mundo, né? Que não precisamos reinventar a roda para manter as coisas devidamente organizadas. A gente deve se conscientizar, tá? A gente deve saber demonstrar para os outros e estar toda hora checando e lutando realmente contra a falta de limpeza e a falta de ordem. Nascemos com essa habilidade natural de selecionar, classificar, limpar os ambientes. Por que não fazer uso dessas habilidades nossas? E se necessitar de instrução para colocar as coisas em ordem, solicite a ajuda de um gestor da sua área ou um gerente, pessoal. Gente, é muito importante você sempre se lembrar que esse treinamento de limpeza e organização é um grande passo aqui dentro da Castelo. Por quê? Porque a gente trabalha com alimento. E se a gente não cuida das refeições das pessoas, com certeza elas não vão retornar para o nosso trabalho. E o grande cuidado energético que a gente deve ter aqui é que sempre que a gente estiver fazendo limpeza e organização, a gente está se conectando ali com o bem-estar das pessoas em suas casas. Então, conto com vocês para fazer essa conexão de alma com o nosso ambiente e manter sempre tudo limpo e organizado, porque essa é a melhor e primeira estratégia do nosso trabalho aqui na nossa empresa. Beleza, meus queridos guerreiros? Conto com você para entrar no campo de batalha e manter tudo limpo e organizado. Muito obrigado.